prazer recebê-los hoje. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Patrícia Davidson, eu sou mestre de cerimônias deste evento e os acompanharei nesses 2 dias no Metro Saúde 2025, simpósio de metrologia na área da saúde, cujo tema central este ano é metrologia e inteligência artificial juntas para a segurança do paciente. Preparem-se para 2 dias de muito conteúdo, pois a programação está dinâmica e intensa e as palestras com informações extremamente relevantes. Todo o simpósio está elaborado e alinhado pela comissão científica e organizadora de acordo com os objetivos do evento e da REMESP. Nesses 2 dias, as novidades estão vibrantes no mundo da inovação, tecnologias emergentes, inteligência artificial, rastreabilidade nos produtos e processos da saúde e os seus impactos na segurança do paciente. Inspirado pelo sucesso da edição anterior, este novo capítulo promete ainda mais conexões transformadoras entre médicos, enfermeiros e gestores hospitalares, entre outros profissionais da saúde, tais como gestores públicos, pesquisadores e cidadãos engajados. Com palestras, painéis e experiências interativas, vamos explorar soluções reais para os desafios da saúde nas metrópoles, com foco em equidade, tecnologia e sustentabilidade. O evento todo promete ser enriquecedor e essencial para todos os envolvidos no setor da saúde. É a oportunidade ideal para ampliar conhecimentos, fortalecer conexões e contribuir para o avanço da saúde no país. Sendo assim, iniciamos neste momento a solenidade de abertura do Metro Saúde 2025, simpósio de metrologia na área da saúde, realizado pela Rede Metrológica do Estado de São Paulo, REMESP. Bom, primeiro nós registramos os nossos especiais agradecimentos aos patrocinadores que contribuíram muito na viabilização e sucesso deste evento, que são eles: o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, Perilo Engenharia, Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos Hospitalares e de Laboratórios, ABIMO, Associação Brasileira de Infraestrutura da Qualidade, ABRIC, Gênesis Inteligência Artificial e RRM Group, Gestão em Sistema de Medições. Nossos agradecimentos também especiais ao INRAD, Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que nos honrou com a cessão do espaço e infraestrutura de auditório para a realização deste evento. Estendem-se também os agradecimentos aos apoiadores e parceiros que foram primordiais na divulgação deste evento, aos membros da comissão organizadora, moderadores, debatedores e palestrantes, os nossos sinceros agradecimentos. Agradecemos também a inscrição e participação de todos vocês. E para compor a mesa de abertura do Metro Saúde 2025, convido ao palco as seguintes autoridades: o presidente do Conselho Deliberativo da Rede Metrológica do Estado de São Paulo, REMESP, o senhor Jean Albert Bodinot, que também é anfitrião deste evento. Convido o presidente executivo da Rede Metrológica do Estado de São Paulo, REMESP, o professor Celso Scaranello, também anfitrião deste evento. Convido o senhor Marcos Heleno Gerson de Oliveira Júnior, superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. E convido o senhor Elton Alves Ribeiro de Carvalho Júnior, deputado estadual de São Paulo, Frente Parlamentar da área da saúde.
bom, sejam todos muito bem-vindos. Nós ouviremos neste momento o hino nacional. Merece aplauso. Falha aí, desculpem, gente. Bom, e para iniciar a solenidade de abertura, eu convido o senhor Jean Albert Bodinot, presidente do Conselho Deliberativo da Rede Meteorológica do Estado de São Paulo, REMESP, para as suas palavras. Prezados amigos da REMESP, é com muita honra que o presidente do Conselho Deliberativo da REMESP convida todos a participar deste evento, deste momento importante para a meteorologia do nosso país. Mas primeiro, cumprimento aí todos os membros Mas primeiro, cumprimento todo mundo. E aproveito para agradecer também o INRAD, que mais uma vez nos oferece aí esse espaço. E também, em nome do Celso, convido toda a comissão organizadora, não só para montar aí a programação, mas também para implementar o evento de trabalho. Este ano, o tema central é meteorologia e inteligência artificial junto com a segurança do paciente.
Esta Metrologia 2025, Metro Saúde, abordará temas cruciais como sistema de água em ambiente hospitalar, sistema de gestão da qualidade de instituição de saúde, a norma ISO 7101, que está chegou há pouco tempo, inteligência artificial e equipamentos médicos e eletromédicos e outros importantes temas na medicina e na engenharia clínica, porque realmente medicina e engenharia e ciência hoje está difícil de separar as coisas. Mas vamos falar um pouco da metrologia. Sabemos que a metrologia é uma área praticada em todas as atividades da sociedade. Todo mundo pratica. Mas é uma área cuja importância tem pouca visibilidade na sociedade. Um exemplo desse, eu, por exemplo, comprei um Esfigmo manômetro digital, estou usando, mas uma coisa é ter o equipamento e outra é saber usar. Não vou comentar os meus resultados, mas realmente isso vale para tudo e qualquer equipamento que se usa. Claro que na saúde a Anvisa é uma agência primordial no Brasil, mas a metrologia é uma área importante que é regulada pelo Inmetro. E o Inmetro é uma autarquia federal vinculada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também é membro do Conselho Nacional de Metrologia, do COMET. Mas os IPENs também são importantes organismos nos estados. Realmente, todos os IPENs em todo o país. Mas voltando ao INMED, ele faz parte do sistema internacional. E isso, cada evento, eu faço questão de realmente frisar, porque o INMED faz parte da organização da OIML, também do Comitê Internacional de Metrologia Legal, e regularmente a CEGEC passa por uma avaliação de pago dos organismos internacionais, IAF, IAC. E essa cooperação técnica internacional sempre foi reconduzida e ampliada com sucesso e louvor. Estamos falando da aceitação da uniformatização das regras no mundo, no Brasil e no mundo. Quando cheguei no Brasil há mais de 50 anos atrás, o Brasil não estava entrosado. Todo mundo conhecia o Brasil, mas a nível de metrologia estava longe disso. Hoje, uma medida feita aqui é reconhecida no mundo todo por causa dessa atividade. E realmente, estamos falando de viabilidade do comércio exterior, viabilidade da globalização, e sempre faz questão de valorizar essa atividade internacional, pois ela é quem permite ao Brasil ocupar o seu espaço no cenário internacional. E nessa linha, destaco o excelente trabalho da Andrea Mello, que nós conhecemos aí de muito tempo, que hoje está dirigindo a CEGEC, mas que, por exemplo, está presidindo a IAC. Então, essa comunicação internacional não é só comunicação, é um entrosamento. Se você faz alguma coisa no Brasil, isso vale lá fora, e vice-versa também. Agora, vamos falar da REMESP. A REMESP foi criada para fortalecer e ajudar a metrologia no Brasil. Estamos dando todo o nosso apoio à área metrológica, como atuação ativa junto ao INMETRO, para ajudar e acompanhar a metrologia, mas ajudar aí os nossos associados. Temos vários comitês técnicos. Hoje destacam a comissão que programou esse Metro Saúde e organiza aí o Metro Saúde praticamente todos os anos, e agora tem até o hospitalar, que está aí, que realmente foi um outro evento. Uma atividade bem consolidada de atuação ou especialização dos profissionais,
eu chamo isso de formação contínua, ou seja, o profissional vai se formando quando é jovem, mas depois, ao longo do tempo, ele tem que evoluir, e para evoluir, ter uma formação contínua. A RMESP oferece um serviço especializado de reconhecimento de competência laboratorial e um programa de ensaio de proficiência, o tal de PEPAM. E, para terminar, a certificação de metrologista com o nosso parceiro da ABEND. Ou seja, no Brasil, um bom metrologista pode ser reconhecido e certificado. Vem na RMESP para aumentar a sua integração com o sistema metrológico brasileiro. Desejo a todos um bom Metro Saúde 2025. Muito obrigada, Sérgio, pelas palavras. Eu convido, então, neste momento, o professor Celso Scaranello, presidente executivo da Rede Metrológica do Estado de São Paulo, RMESP. Bem-vindo, professor. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Metro Saúde 2025, a nova edição com ainda mais energia, propósito e inovação. É uma alegria imensa ver esse auditório com muitos especialistas, muitos colegas, muitos parceiros da RMESP. Antes de tudo, quero expressar aqui a minha gratidão a todos que, de forma direta ou indireta, contribuíram para essa realização. Quero saudar inicialmente com entusiasmo os colegas que dividem aqui o palco, comigo. Jean Alberto Bodinot, presidente do Conselho Deliberativo da RMESP, meu colega, meu amigo, uma pessoa incrível com quem eu tenho o prazer de dividir todo o trabalho da Rede Metrológica do Estado de São Paulo. Dr. Elton Alves Ribeiro de Carvalho Júnior. Oi? Tem quase 1 metro de nome. Quase 1 metro de nome, mas aqui presente, ele é deputado estadual da LESP, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer durante um evento sobre a área de saúde e que atendeu prontamente aqui o nosso chamado para participar com uma palestra de abertura que vai falar sobre políticas públicas voltadas para a saúde da população paulista. Ele tem sido aí um defensor dessas causas junto à nossa Assembleia Legislativa. Sua presença aqui, doutor Elton, nos engrandece muito. Muito obrigado. Marcos Heleno Gerso de Oliveira Júnior é um amigo, parceiro, está sempre presente nos eventos da RMESP. Fazemos juntos parte do Fórum Paulista de Infraestrutura da Qualidade e a gente tem trabalhado bastante, Marcos, para que essas coisas caminhem, principalmente no estado de São Paulo. E por que não dizer no Brasil? A gente tem participado aí de vários eventos e eu acho que a gente vem fazendo um trabalho importante, interessante para essa questão da infraestrutura da qualidade. Eu queria agradecer pessoalmente, mas ele teve uma reunião do conselho aqui do HC, e infelizmente não estará conosco nessa abertura, não está conosco nessa abertura, mas é o nosso querido Tom Zé. Graças ao Tom Zé, que tem sempre nos ajudado em ceder esse espaço importante do INRAD, do Instituto de Radiologia, ele tem sido também um grande parceiro e a gente vem realizando nos últimos 5 anos esse nosso simpósio de qualidade da metrologia na área da saúde. Então, quero deixar aqui registrado os nossos agradecimentos ao HC, ao INRAD, pela cessão do espaço. Hoje estamos iniciando um encontro que já se consolidou como referência nacional na integração entre ciência, tecnologia e gestão hospitalar. E eu queria aproveitar aqui a presença de uma pessoa que está desde o início,
nosso Alexandre Hermínio está aqui na frente, gentilmente presente, assim como outros tantos que estão nos prestigiando, mas a figura do Hermínio, ela é para mim tão importante, porque ele começou junto com a gente no Médio Saúde, né? Isso, acho que dos tempos que nós fizemos a primeira edição lá no Albert Einstein, depois fizemos no Sírio-Libanês, e o Alexandre está aí com essa energia toda que veio aqui prestigiar o nosso evento. Então, em nome do Alexandre, eu agradeço a todos os grandes especialistas aqui presentes para esse nosso evento. O nosso tema é Metrologia e Inteligência Artificial juntas para a segurança do paciente. Como é importante essa questão da segurança do paciente, né? Eu vejo aqui os colegas da PP, né? O pessoal do HC, muitos colegas presentes, pessoal do IPEM, e todos trabalham para essa coisa chamada segurança do paciente. Isso tem sido um tema recorrente que a gente vem adotando em todos os nossos eventos. É com entusiasmo também que celebramos uma grande novidade, o lançamento da norma, o Jean já falou, que é a norma 7101, é uma norma internacional que, ao meu ver, veio para ficar. Nós teremos hoje à tarde, inclusive, um painel dedicado a essa norma, né? Estou vendo aqui a minha colega que vai participar comigo desse painel, onde nós vamos falar das vantagens para a questão da certificação das organizações de saúde. Um verdadeiro divisor de águas. Essa norma propõe uma nova arquitetura para os modelos de gestão hospitalar, com foco em qualidade, segurança, eficiência e governança. Sua adoção será transformadora para as instituições de saúde brasileiras. Então, eu acredito muito nessa norma, eu tenho certeza que ela virá para poder mudar o cenário da qualidade nessas organizações. Durante os próximos 2 dias, gente, teremos uma programação intensa e inspiradora. Vamos mergulhar em temas como infraestrutura da qualidade, gêmeos digitais aplicados a instalações hospitalares, rastreabilidade de água nos hospitais, teremos logo a seguir uma palestra aqui muito importante sobre isso, práticas ESG, normalização internacional, inteligência artificial e infraestrutura hospitalar. Tudo isso com os nossos especialistas renomados, lideranças que estão na linha de frente da inovação. A metrologia na saúde vai muito além de calibração de equipamentos. Ela é a base para diagnósticos precisos, terapias seguras e confiança nas medições que salvam vidas. Estamos falando de bombas de infusão, ventiladores pulmonares, termômetros, enfim, todos os instrumentos que fazem parte desse mundo. Todos dependem de medições confiáveis para proteger os nossos pacientes. E por trás de tudo isso estão os profissionais altamente capacitados. E é por isso que estamos aqui, para fortalecer nossas qualificações e buscar juntos a excelência. Esse simpósio é um espaço de troca, de construção coletiva, de conexão. Que cada palestra, cada painel, cada conversa nos corredores seja uma oportunidade de aprendizado e inspiração. Aproveitem intensamente esse nosso Metro Saúde 2025 e que esse evento seja um marco na sua trajetória profissional. Trajetória profissional de todos vocês aqui presentes. E que juntos possamos impulsionar a qualidade da saúde no Brasil. Meu muito obrigado a todos presentes e colegas aqui do nosso palco e que Deus nos abençoe para essa semana toda de trabalho. Obrigado. Obrigada, professor Celso, pelas palavras. Eu vou convidar, já na sequência, o senhor Marcos Heleno Gerson de Oliveira Júnior, superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Obrigado e, principalmente, eu cumprimento meus colegas aqui que estão nessa abertura e prometo não falar muito, porque o pessoal já deve estar ansioso para começar o simpósio, né, Celso?
Primeiro, como superintendente do IPEM, eu fico muito feliz em estar novamente na abertura do evento da Remesp. Quando a gente pensa em termos de modernidade, né, nesse mundo que nós vivemos de intensa tecnologia e conectividade, são os dois fatores que, combinados, geram a era digital. Então, tecnologia com conectividade. O conceito de rede está muito atual. Então, a Remesp já nasceu atual lá na origem, quando se constituiu como uma rede. E é isso que dá força, porque os negócios hoje eles estão prosperando em termos de conexões. E a Remesp faz isso dia e noite. Dia e noite. E esse simpósio é um exemplo disso. Então, nesse simpósio estão presentes especialistas na área de saúde, especialistas na área de infraestrutura da qualidade, que têm a oportunidade de trocar experiências, dialogar e construir soluções melhores para a nossa sociedade. E nós estamos vivendo um período muito tenso com o impacto da inteligência artificial. E a inteligência artificial ela veio para ficar, mas ela está num momento ainda que ainda está passando por uma fase de modismo em que tem muita gente usando sem saber direito o que está fazendo, né? Inclusive com muita enganação no mercado. Tem muita coisa que está sendo vendida aí como IA, mas não tem nada de IA não, gente. É só automação em termos de sistemas. E quando a gente fala de IA de verdade, um paradigma, né, um pensamento, é tentar pensar a IA como fazer mais com menos. Muitas empresas estão partindo para isso. Eu preciso fazer mais com menos pessoas, com menos recursos, e uso IA para potencializar isso. Isso é uma concepção errônea. Tá? Isso é papel da automação. A automação faz isso. Você faz mais com menos. Né? Você bota uma linha de produção automatizada, você reduz pessoas, né? Inclusive em serviços que nem se justificam mais de tão manual que é. Quando a gente fala de IA, o paradigma é fazer mais com mais. Então, você usa o que você tem, alia a IA para você poder expandir para novas possibilidades. Qual é a pegadinha ali? Letramento. Você precisa entender a IA. Você precisa gastar um esforço com a IA, porque você precisa treiná-la. Você educa a IA. Então, não pense, se vocês estão achando que estão usando uma IA sem usar esforço próprio, alguma coisa está errada. A IA exige esforço de ensinar, de criar o contexto, de explicar o contexto. Muitas vezes a gente usa a IA como um substituto do Google. No Google você bota uma palavra, duas palavras e faz uma busca. Se você entra no chat GPT, bota uma palavra ou duas palavras e faz uma busca, você não está fazendo mais com menos, mais com mais. Você vai fazer mais com mais quando você explica o contexto para a IA. Define os parâmetros onde ela vai buscar a informação. E isso na área de saúde é crítico. É crítico. Nós estamos numa fase, inclusive, que muitas pessoas sem conhecimento estão usando o chat GPT para substituir profissionais de saúde. Isso é muito perigoso mesmo. Inclusive, eu estive há 2 semanas num grande simpósio de TI, e o foco foi IA, e esse tema foi tratado lá. Já há uma perspectiva que para o ano de 2026 haverão cerca de 2.000 assassinatos provocados por IA. A IA induzindo a morte de uma pessoa. E não se sabe como é que se vai julgar isso. E é só a gente pensar, tem gente que está usando IA como psicólogo. Até onde é que fica a responsabilização de uma questão como essa? Então, nós estamos numa época de muitas possibilidades, mas de muito cuidado e que a governança se torna essencial nesse processo todo. E temos que perguntar também por que as pessoas estão recorrendo a esse tipo de coisa. Então, esse tipo de análise tem que ser feito também. E quando a gente fala de infraestrutura da qualidade, e aí nós estamos falando de metrologia, normas técnicas, certificação, basicamente essa combinação desses 3 fatores, no centro de tudo está o desenvolvimento da qualidade e da confiança. Isso tem a ver com o que eu estou falando aqui. E cada vez mais se entende que a infraestrutura da qualidade ela é mais que um sistema, é um ecossistema. Qual é a diferença? Eu tenho uma amiga que falou uma frase que há 2 anos eu nunca esqueci.
Ecossistema é quando você está preocupado em gerar valor para o outro. Fora disso, é relação comercial. Se eu estou numa relação que eu quero o ganho e perde, eu estou numa relação comercial. Agora, se eu faço parte de um ecossistema, eu olho para o meu ecossistema e penso, onde é que eu posso gerar valor para quem está conectado em mim? E acho que eu vejo muito esse pensamento na Remesp, o tempo todo, buscando gerar valor para todos os seus parceiros e abrir caminhos, né? E o Fórum Paulista de Infraestrutura da Qualidade, que nós criamos há 3 anos atrás, a Remesp como um dos membros fundadores, junto com o IPEI, já está com esse propósito, está começando a mostrar a sua cara. Tivemos um evento há um mês na Fiesp, em que a gente fez o grande simpósio de infraestrutura da qualidade, e vamos começar a trabalhar isso mais a partir de agora, porque é um tema que ele tem que ser melhor conhecido e melhor compreendido, né? Inclusive para os profissionais das mais diversas áreas. É um suporte, né? E umas questões que nós estamos pensando agora, Celso, é certificação da IA. Como é que a gente certifica a IA? Que aquilo é IA mesmo. Né? Que aquelas respostas têm um certo grau de confiança. Então, é pensamento que a gente tem que desenvolver. Enfim, aproveite o simpósio, né? Tragam as discussões que precisam ser feitas, abram a cabeça, sempre é importante eventos assim. Façam o network, que é fundamental, através desses contatos que a gente vai crescendo e vai crescendo como um ecossistema. Porque a grande paradigma dos dias de hoje é justamente as conexões. São essas conexões que criam valor, principalmente quando as áreas envolvidas, quando as pessoas envolvidas nessas conexões estão de boa vontade e estão querendo criar valor para todo mundo. Então, um bom evento a todos. Obrigado. Muito obrigada, Tomás Sereno, pelas palavras. E para fechar a solenidade de abertura, eu convido o senhor Elton Alves Ribeiro de Carvalho Júnior, deputado estadual de São Paulo, frente parlamentar da área da saúde, para as suas palavras. Eu queria, acima de tudo, agradecer a oportunidade. O que faço eu aqui num evento tão grandioso, falando sobre a metrologia? Como médico, eu tenho o prazer de estar aqui porque, diretamente, em cima de todo o meu trabalho, eu pude vivenciar a importância do papel da metrologia nos hospitais, trabalhando como diretor técnico. E hoje eu vejo que nós estamos caminhando de maneira muito rápida. Quando falamos sobre medicina, eu imagino que talvez vocês possam imaginar, ou talvez eu já tenha dificuldade de imaginar, que a medicina ela duplica a quantidade de conhecimento a cada 72 dias. E tudo isso tem que ser embasado em números, em dados, que precisam ser extremamente fidedignos para que adequadamente a gente tenha dados também para o desenvolvimento da inteligência. Então, desse modo, é uma honra para mim estar aqui nesse evento. Quero agradecer ao senhor Celso, ao senhor Jean e também o Marcos pela oportunidade de estar aqui e conversar um pouco com vocês. Espero que eu possa trazer talvez um pouco a visão de quem está lá na ponta, do médico, de quem está na ponta no atendimento, mas sabendo que a importância do trabalho de vocês é extremamente importante. Quero agradecer e muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras de abertura. Nós vamos encerrar neste momento a solenidade de abertura do Metro Saúde 2025. Uma foto oficial. Agradeço a participação. Agradeço a participação dos senhores. Um pouquinho mais para frente, vamos fazer a foto. Tem mais foto? Tem sim, fui avisada de que tem uma lembrancinha. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Eu vou pedir gentilmente que o professor Celso e o senhor Marcos Heleno retornem
a plateia para assistirem à palestra de abertura, que será apresentada pelo senhor Elton, cujo moderador será o senhor Jean. Vou fazer só a apresentação dos dois e a gente já inicia. Por favor. Bom, mas antes de iniciarmos, só alguns recados importantes. Eu quero informar que os participantes do Metro Saúde 2025 poderão interagir com os integrantes dos painéis ao final das apresentações para as suas perguntas. Por gentileza, apenas sinalizem levantando a mão que a nossa assistente de sala irá levar o seu microfone. Informo ainda que os painéis terão apresentações sequenciais dos palestrantes e, ao final das apresentações, terá um debate coordenado pelo moderador do painel e os palestrantes que responderão às perguntas da plateia. Além disso, ao final de quaisquer apresentações, aparecerá em tela um Media Code, onde basta apontarem a câmera dos seus celulares para terem acesso às apresentações diretamente nos seus aparelhos de modo offline. E, finalizando, informo ainda que todos os inscritos receberão certificado digital de participação no e-mail cadastrado e, neste mesmo e-mail, terá um formulário de avaliação do simpósio. Por favor, não deixem de responder. Bom, nesse momento, para a palestra de abertura do Metro Saúde, cujo tema é saúde, eu vou só apresentar o moderador, que é o senhor Jean Bodinot, presidente do Conselho Deliberativo da REMESP. Jean é doutor em Física pela Universidade Paul Sabatier, da França, e em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, USP. É pesquisador e professor convidado pela Escola Politécnica da USP de 1972 a 1987. É pesquisador do IEE da USP e de 1987 até 2015, onde criou o CERTUS, certificadora de produtos eletromédicos e de produtos para atmosferas explosivas. Ele é membro do Conselho da Aliança Francesa, também é membro do Conselho e da diretoria da Fundação Lycée Pasteur, e na ABRAC é membro fundador. No Conselho de Acreditação do Inmetro, do CONAC, ele é membro desde sua criação em 2008 como especialista independente. Mas antes de apresentar o currículo do Sr. Elton, vamos ouvir umas contextualizações do Sr. Jean. A palavra é sua, Sr. Jean, só para iniciar, depois eu apresento o Sr. Elton. O título da palestra é Iniciativas Públicas que ampliam o acesso da população à tecnologia. Sabemos que a saúde no Brasil tem dois aspectos principais, que são o público e o privado. Obviamente, os dois são socialmente complementares e precisam usar todos os recursos tecnológicos para atender os seus pacientes. Sabemos que para ter um bom acesso à tecnologia, não basta ter bom equipamento, mas é preciso saber usá-lo. E para usar bem um equipamento, é bom saber que não é só fazer um curso de treinamento. Tem que ter uma infraestrutura. E essa infraestrutura é realmente o ponto importante. O Dr. Elton, você conhece muito bem São Paulo, conhece muito bem São José dos Campos também, todo o estado, e, portanto, a infraestrutura você conhece muito mais do que eu. Entenda? Então, nessas palavras, você vai nos falar das iniciativas públicas nessa área. Então, tem as palavras, Dr. Elton. Muito obrigada, Sr. Jean, pelas palavras. Eu só vou apresentar o deputado Elton. Bom, então, para apresentar o tema Iniciativas Públicas que ampliam o acesso da população à tecnologia, apresento o Sr. Elton Alves Ribeiro de Carvalho. Ele é médico cirurgião, deputado estadual pelo estado de São Paulo, pós-graduando em gestão pública pela INSPER e saúde mental pela PUC do Rio Grande do Sul.
Como deputado estadual, tenho as seguintes áreas de atuação: defesa da saúde mental, prevenção ao suicídio, gestão de riscos e desastres, enfrentamento do acidente vascular cerebral, proteção às pessoas com transtorno do espectro autista, acessibilidade, turismo, desenvolvimento da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Muito boa apresentação. Bom, é uma gratidão muito grande poder estar aqui e conversar um pouco com vocês sobre os aspectos da tecnologia envolvendo a área da saúde. Mas a gente sabe da importância também do papel público e político para que haja recurso e adequada implementação sobre todos os projetos de tecnologia a acesso da nossa população. E a gente sabe que isso influencia muito os recursos. As leis orçamentárias acabam por determinar uma dificuldade na liberação de implementações em muitos aspectos. E aí eu gostaria de trazer para vocês não todos os aspectos relacionados à tecnologia e saúde. Quem seria eu para poder trazer todos esses aspectos? Mas eu gostaria também de trazer um aspecto também pessoal sobre a minha vivência e a dependência da tecnologia. E vocês vão entender do que eu vou falar, o quanto isso pode impactar a vida de cada um dos nossos pacientes. Bom, eu coloquei essa imagem aqui e apontei aqui para vocês uma privada com algumas formigas. Eu tenho 51 anos e aos 10 anos de idade eu me tornei diabético tipo 1. E daí a minha mãe, no 2º grau completo, observando que eu bebia muita água, me alimentava muito e toda hora estava indo ao banheiro para urinar, ela achou estranha a minha perda de peso muito rápido e rapidamente ela chegou até o banheiro e observando ali no banheiro ela viu um caminho de formigas indo até a privada. E, mediante isso, rapidamente ela pensou, tem glicose, tem açúcar na urina, meu filho está se tornando diabético. Rapidamente ela me levou para o hospital e foi feito o diagnóstico há 41 anos atrás. Eu vivenciei um tempo onde eu pegava insulina, que era suína, e eu tive que, por muitas vezes, esterilizar a minha seringa, porque a seringa era de vidro, eu colocava ela ali no álcool, botava fogo, esquentava aquela seringa, ela era reutilizada diversas vezes. E com isso depois vieram a minha medição de glicemia demorava muito tempo, porque eu tinha que fazer uma medição que era totalmente pouco precisa, eu tinha que colher através da urina para saber se tinha a presença de açúcar ali, ou eu tinha que, às vezes, através de uma glicofita, fazer a coleta da presença de açúcar. E eu tinha que acabar colocando do lado de uma série de escalas para saber aproximadamente quanto está a glicemia do meu sangue. Acontece que o diagnóstico acabou saindo por uma história como essa, do encontro de formigas ali chegando na privada. Essa semana passada eu estava lá no Rio de Janeiro, apesar de tudo que estava acontecendo ali, estava ali no Rio de Janeiro falando sobre diabetes, tecnologia e para onde nós estamos caminhando. Era a Sociedade Brasileira de Diabetes. E essa tem sido uma das doenças que mais tem impactado a vida de todas as nossas populações. Cerca de 7% da população hoje do estado de São Paulo são diabéticos. Desses 7%, aproximadamente 5% desses 7% são diabéticos tipo 1, ou seja, possuem uma total falta de produção de insulina. Desses, 25% são crianças e adolescentes. E quando a gente fala sobre crianças e adolescentes, nós temos que lembrar como uma criança, até os seus 14 anos, vamos colocar assim,
vai saber a sua glicemia ali durante o seu tempo de estudo. Ela vai ter hipoglicemia ou não? E aí hoje, por exemplo, eu tenho uma tecnologia. Inclusive eu estava ali com a minha assessoria, estava falando, será que eu vou entrar em hipoglicemia no meio da palestra? E aí, rapidamente, eu fui fazer a minha aferição aqui, ela já vieram trazer para mim um cafezinho com açúcar, né? E essa é a vida do diabético. E aqui eu estou com 98. Tá bom, estou aqui, fiz uma hipoglicemia de manhã, mas hoje estou com 98. Daqui a pouco dá tempo para eu apresentar ainda a palestra. Vejo que a importância da gente ter dados, isso facilita muito a vida. Um dos médicos responsáveis pela instituição de tecnologias com sensores de glicemia, ele tem diabetes há 55 anos. O Dr. André, ele acabou contando a sua história, diferente da minha, onde a minha mãe viu que eu estava com formigas ali no vaso. Quem fez o diagnóstico do diabetes dele foi a avó dele. E o que ela utilizou? Uma coisa muito antiga. Ela simplesmente viu o neto emagrecendo, ela viu que ele estava comendo muito, bebendo muita água, e o que vocês imaginam que ela fez? Essa foto simplesmente não é real, tá bom? Mas ela simplesmente teve que tomar um pouco da urina do seu neto. A gente vê, e era assim que era feito antigamente o diagnóstico do diabetes, de maneira imprecisa, mas através do sabor da urina que estava com açúcar. Graças a Deus esse tempo passou, a gente não precisa mais disso, vieram as fitas, como eu falei, que eram medidas através de uma escala, e depois nós partimos para a glicemia capilar, mas hoje eu uso um sensor instalado aqui atrás do meu braço a cada 15 dias. Eu fiz uma brincadeira com o IA aqui e acabei produzindo essas duas imagens. A primeira imagem, com os dados não muito precisos, ele montou uma imagem totalmente errônea. Eu acabei brincando com isso e falei, nossa, eu vou mostrar. E olha como são importantes os dados. Ali você vê o meu sensor, um homem biônico, que utiliza a tecnologia, a aferição da sua glicemia por meio da tecnologia. Mas se eu não passar adequadamente para IA os meus dados, eu vou ficar com o braço aqui, ó, enfiado na barriga, essa mão aqui está vazia, está em algum lugar que eu não sei aonde. Quer dizer, os dados para IA são importantes. E à medida que nós não tivermos a precisão de entrega dos nossos dados, provavelmente nós teremos diversos erros relacionados à entrega da IA. Bom, quero contar também uma pequena história, né? Inovação nasce onde há curiosidade, liberdade de criação, mas também investimento. Aqui você vê uma foto que lembra quem? Os Beatles. Mas aqui você vê o pessoal da área da saúde caminhando aqui. E aí, talvez essa história não seja plenamente, em sua totalidade, verdade, mas os Beatles, na década de 1960, eles foram contratados pela EMI e ela tinha duas divisões. Alguém conhece essa história? Não? Tinha duas divisões. Uma era de música e a segunda era de tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, existia um cientista, e olha a importância do investimento, que estava estudando a parte de radiologia. Nós estamos aqui na INRAD. E olha a importância do estudo dele. Ele queria produzir um sistema para identificar imagens através do raio-x, mas ele precisava de muito investimento. Graças a Deus, a EMI contratou 4 rapazes lá em Londres para começarem a cantar. Acharam que eles cantavam mais ou menos, colocaram eles contratados e eles tiveram uma transformação de inovação na música e no rock. E houve, então, uma grande quantidade de recursos que vieram para a EMI. Resultado, inovação musical e inovação tecnológica, porque o dinheiro que foi recebido por meio da venda dos discos dos Beatles acabou culminando com a formação ou com o fim dos estudos para se produzir o tomógrafo. Então, quando você estiver assistindo ou passando dentro de um tomógrafo,
seria legal talvez colocar a música dos Beatles ali, porque através do recurso que entrou por meio da indústria da música, eles puderam então terminar os estudos e Godfrey acabou ganhando o prêmio Nobel juntamente com um cientista sul-africano. Eles ganharam o prêmio Nobel de Medicina em 1979. A primeira tomografia foi feita em 1971. Isso não está tão distante. Eu nasci em 74. Olha a grandiosidade dos dados e da necessidade disso para a ciência. E hoje não dá para conceber, realizar medicina sem ter à disposição exames de imagem como a tomografia. Bom, como eu falei, médico tipo 1, diabetes tipo 1, eu sou médico cirurgião, trabalhei no Hospital São José, com o Vedalio Adriano, meu amigo, tudo bem? Através da vida dele também, eu tive um aprendizado muito grande na parte da engenharia clínica e da necessidade disso no hospital. Ali eu fui diretor técnico, juntamente com ele ali, e eu agradeço também a sua presença, o seu convite também, juntamente com toda a mesa, para estar aqui. E eu trabalhei também como diretor clínico no SAMU e diretor técnico da parte do Instituto de Ensino e Pesquisas na nossa região do Alto Vale do Paraíba. Fui diretor também da emergência do Hospital São José na era Covid, que foi uma experiência muito grande, mas extremamente desesperadora. A gente precisou mais do que nunca de tantos equipamentos e de tantas medidas para a gente dar os melhores resultados aos pacientes. Mas hoje, vereador e como deputado, eu tenho uma responsabilidade muito grande de poder ser voz para muitas áreas da saúde. Porque hoje nós temos 2 médicos na Alesp, um deles está um pouco adoentado, teve um linfoma, mas eu sou o único médico em atuação hoje, trabalhando ainda como médico nos hospitais. E os profissionais da área da saúde precisam estar também no parlamento, exatamente para que pautas como essas sejam levadas e apoiadas. Eu quero externar aqui o meu compromisso também com vocês de qualquer pauta que houver de necessidade junto ao Parlamento do Estado de São Paulo, eu estarei à disposição. Bom, o cenário atual da nossa política paulista de saúde, ele é muito diferente da maioria dos países. E eu vou fazer um rápido comentário sobre a quantidade de investimento que nós temos hoje na área da saúde. São Paulo hoje é o motor econômico e político do nosso Brasil. Cerca de 30% da arrecadação sai daqui do estado de São Paulo. E a gente tem diversos laboratórios de políticas públicas. A gente pode ver isso em cada uma das cidades, e em especial aqui na cidade de São Paulo. Nós temos no estado de São Paulo a maior rede hospitalar. E nós temos uma capacidade de complementação de recursos muito grande. Haja visto o que foi feito aí com a tabela SUS, quem acompanhou, pagando até 5 vezes mais para vários procedimentos, o que deu viabilidade, deu vida, né? Resgatou muitos hospitais que estavam à beira da falência. E a gente tem uma intensa associação entre as principais universidades e centros de pesquisa. Não é à toa que nós estamos aqui hoje, na maior escola de medicina do país. Mas só que a gente tem uma complexidade de gestão extremamente grande, envolvendo uma população que envelhece muito rapidamente, uma epidemiologia muito dinâmica, uma hora acontece Covid, uma hora acontece dengue, uma hora acontece outra doença, e ao final das contas a gente precisa de muito recurso. Depois, o financiamento que às vezes é insuficiente para muitas ações, a necessidade da regionalização, porque tem desigualdades em diversas regiões, e nós temos fragilidade da atenção primária, que é para o atendimento, por exemplo, da hipertensão, do diabetes, que é extremamente influenciado pelas medidas e pelo acesso aos equipamentos que fazem essas medidas à nossa população. Os desacordos de integrações entre os governos, gestão pessoal é muito complicado, o avanço tecnológico ele é tão grande que é difícil de acompanhar. A gente tem judicializações, gente pedindo equipamentos, entrando com questões judiciais, e no meio de tudo isso, a gente tem a maioria dos políticos não pensando em planejamento a longo prazo. Pensa-se em políticas há 4 anos.
Isso impacta diretamente o funcionamento da nossa saúde, da saúde no estado de São Paulo. Olha só o tamanho da rede. 103 unidades de redes de hospitais regionais, ambulatórios, todos esses, Luci Montoro, 20 unidades. A gente teve mais ou menos 857 mil internações só no primeiro quadrimestre aqui no estado de São Paulo. Dos hospitais filantrópicos, aqueles que recebem a tabela SUS paulista, mais de 400 filantrópicos, e desses, esses são os maiores hospitais que prestam atendimento diretamente à população. Nós temos também muitos outros hospitais, mais de 5.300 hospitais, mais de 1.000 hospitais especializados, então, ou na área na parte de oftalmologia, ou algum hospital que tenha especificamente ações mais na área de cardiologia, são hospitais especializados. A gente já fez 512 milhões de procedimentos pelo Estado e 857 mil internações só no primeiro quadrimestre. Utilizando 182 mil colaboradores do Estado de São Paulo. Foram 204 milhões para 66 instituições não habilitadas, ou seja, além dos hospitais que estão cadastrados, o governo do Estado, preocupado em entregar saúde, contratou gente que nem estava cadastrada no Ministério Federal, né? E aí contratou e gastou desses 66 hospitais 204 milhões, tudo para trazer acesso à saúde. E, além disso, os parlamentares têm utilizado e votado especificamente a maioria das emendas na área da saúde. São 520 milhões de emendas só no começo do ano. E ao total de 36 bilhões, ou seja, a gente aumentou o custeio de saúde. Só que dinheiro não é tudo. A gente fez mais diversos investimentos aqui, fortalecimento da atenção básica, regionalização para descentralizar o atendimento. A gente vê a criação de diversos hospitais regionais, ali no Vale do Paraíba, onde eu tramito muito mais, ali lá na ponta do estado, a gente está construindo hospitais ali, a gente está fazendo uma reativação através da tabela SUS paulista de 6.400 leitos a mais, com mais 314 mil internações, ou seja, aumentamos em 4,5 a possibilidade de internações. E a gente desvinculando um pouco a receita da educação e da saúde no seguinte sentido: se sobrar da educação, em virtude de que temos uma menor natalidade, nós estamos envelhecendo, havendo a necessidade de aportar, esse recurso pode ou não ser retirado. E isso, antigamente, nunca poderia ser feito por meio da lei orçamentária, mas porque a gente precisa investir na saúde, que é o maior tema hoje. A gente também falou da necessidade da digitalização da saúde, né? E através do mapeamento de iniciativas de saúde digital nas 6.300 unidades, e aí envolvendo, incentivando teleconsulta, saúde digital, mas tudo com segurança da informação. E não é muito simples fazer a segurança da informação. E a gente passou por diversos investimentos aqui. Mas olha só, a gente fala que a gente precisa trazer inclusão tecnológica, porque isso é um fator de equidade. Tem locais que a gente não vai ter muito acesso à saúde, e a tecnologia pode levar acesso a essas pessoas. Por isso, o investimento aí dos programas digitais, embasados também com inteligência artificial, tudo isso aplicado no SUS. Isso vai acontecer de forma muito rápida. Agora, a metrologia, ela não é uma mera burocracia, mas ela traz realmente a segurança ao paciente. Então, o papel de vocês aqui é extremamente importante. Por quê? Porque, sendo mais precisos, o custo é menor, a identificação é mais precoce e nós conseguimos, inclusive, baratear a nossa saúde. Então, dentre as ações do governo, a saúde digital tem sido mapeada, como eu falei, a gente tem investido ou incentivado a teleassistências e os teleaplicativos. Existem projetos aí da Alesp falando sobre regulamentação. Às vezes eu fico bastante ansioso pelo fato de que esses projetos demoram para sair do papel e se tornarem práticas,
mas a gente tem o papel das parcerias das universidades em tudo isso. Existem diversos PLs que estão falando exatamente sobre isso, sendo tramitados lá. Existe o marco legal da IA, que precisa ser terminado, ou precisa ser dado continuidade. Mas olha só, o papel do IMED, da REMED, da metodologia, eles trazem um alicerce técnico para a segurança do nosso paciente. E a gente fala sobre alguns investimentos que o governo tem tido, que é o incentivo à certificação, a capacitação e também o incentivo à produção de hubs tecnológicos na área de hospitais. Existe um novo eixo que a gente fala sobre saúde, e eu estava agora recentemente no congresso de diabetes. O pessoal sabe o meu tempo? Quanto tempo tem aí? Tem mais uma hora e meia? Não. Mais quanto? Mais 5 minutos? Tá bom. Bom, a gente tem agora um novo eixo de decisão clínica sendo embasado por meio de inteligência artificial. E foi muito bom eu estar nessa semana passada ali no Rio de Janeiro para ouvir um pouco, basicamente sobre diabetes, porque o congresso foi todo sobre isso, mas para ver o quanto a inteligência artificial está entrando com força nos aplicativos, nos equipamentos, para trazer na ponta, não só para o hospital. A gente fala muito sobre o papel do hospital no atendimento na área da saúde, mas hoje toda essa parte de inteligência e de equipamentos, de tecnologia, está chegando na ponta com o paciente. Agora não é só apenas um aparelho para medir a pressão. Nós temos agora sensores que medem a glicemia, nós temos os CPAPs, os BIPAPs, tudo isso não fica mais dentro do hospital, fica na casa do cliente, na casa do paciente. E como é que a gente vai garantir que ele vai ter um adequado acesso se não for de maneira muito ordeira e certa quanto aos seus valores sobre a entrega daqueles equipamentos? Então, a gente está vendo um desenvolvimento muito grande do acesso de saúde na ponta, não só nos hospitais. E isso a gente acaba observando com aplicações tanto nos hospitais, com triagens, fazendo predição. Isso pode ser adequadamente readaptado por meio da inteligência artificial, por meio da coleta de dados, através da inteligência artificial sendo utilizada também na confecção de laudos, fazendo uma triagem prévia sobre aquilo que é mais grave e aquilo que é o mais geral. Hoje, um raio-x, se você tem equipamentos que podem fazer a leitura do raio-x, você identifica se aquele raio-x está normal ou se tem alguma alteração. Se tem uma alteração, ele é encaminhado para que um profissional veja com um melhor olhar aquele exame. Mas os demais exames que são feitos em larga escala acabam sendo liberados até por meio da inteligência artificial. E ela é, como vocês vão ouvir durante todos os cursos aqui, uma ferramenta muito importante de gestão e equidade, mas a gente precisa seguir também as diretrizes éticas da OMS e da LGPD. Os dados, eles não podem estar abertos de forma a punir ou expor os dados do paciente. E não é muito simples fazer isso. Graças a Deus, quem vai tocar isso são vocês, não sou eu, mas isso é um dado muito sensível. Qual é a responsabilidade nossa com os dados de cada um dos pacientes? E a gente precisa ver as validações, as certificações desses algoritmos para instituir os melhores equipamentos, as melhores medidas, a medicina baseada em evidência, tudo isso é extremamente importante. E eu deixo uma pergunta aqui: quem responde quando o algoritmo erra? Como eu fiz lá aquela imagem por meio da IA, quem é que responde? Isso precisa ser muito discutido. Eu creio que em outras palestras vocês vão estar falando também um pouco sobre isso aqui. A IA depende de dados confiáveis, como eu estava falando com vocês. E ela é tão boa quanto os dados que a gente alimenta. Quanto mais adequadamente a gente alimenta a IA, melhores serão os dados. A IA ela está forçando todos nós
a fazer uma criação de padrões para auditar e validar os nossos algoritmos. Isso tem a ver com o desenvolvimento da tecnologia. E a metrologia 4.0, vocês vão estar comentando aqui muito sobre a metrologia 4.0, que é a utilização, o que está muito presente no acompanhamento atualmente dos diabéticos, que é a utilização de sensores, utilização de IA, um aprendizado da máquina, ou seja, ela vai fazer a sua própria adequação, o blockchain, que é a rastreabilidade, e a automação digital de medições. E eu queria trazer o que eu vi semana passada ali no Congresso Brasileiro de Diabetes. Esse aqui são alguns dos sensores. Antigamente só tínhamos esse, é esse que eu estou utilizando hoje. Esse sensor ele faz a aferição da minha glicemia intersticial. Olha só, ela mede a minha glicemia. Quem conhece o sensor de glicemia, já ouviu falar? Quem? O sensor de glicemia intersticial, diferentemente do capilar, ele mede a minha glicose no líquido intersticial. Quando eu estou com a minha glicemia no sangue em torno de 80, de maneira constante, a minha glicemia no intestino provavelmente será a mesma. Mas quando eu faço um pico, eu como um pedaço de rapadura, e aí a minha glicemia sobe rapidamente, ele vai subir no sangue, mas não no intestino. E aí o que acontece? Eu posso medir no meu sangue em torno de 150, 180, mas no intestino ainda o açúcar não foi para o intestino. Isso dá um delay de aproximadamente 15 minutos. Isso faz com que, à medida que começa a subir, alguns algoritmos, que são inclusive medidos por todos vocês, acaba por definir uma seta de tendência. E aqui a gente vê 112 com uma seta de tendência para cima. Ou seja, provavelmente a glicemia sanguínea já subiu, mas a intersticial vai correr atrás, porque parte desse açúcar vai vir para o intestino. E a gente começou a notar que esse acesso, que eu já tenho há aproximadamente 10 anos, vieram agora outros produtos para o nosso país, como esse da Simbionix, que também faz o mesmo acesso, com a menor, perdendo menos o acesso para o tubo. Então, o tempo todo, essa glicemia intersticial está sendo mapeada. E agora, nós tivemos aqui, por meio da Check, o Smart Guide, que é um novo sensor que talvez vocês não estejam vendo aqui, mas ele tem dois aplicativos, um mostra a glicemia e o outro mostra a tendência. E à medida que distanciamos do momento da medida, nós temos uma ampliação aqui do gráfico de tendência. O que isso traz de benefício para mim? Ele faz o seguinte: se eu medir a minha glicemia nesse momento, ele, pelo gráfico que foi feito nos últimos 2 ou 3 horas, ele vai identificar a tendência da minha glicemia nas próximas horas. Ou seja, eu posso ir dormir e estar com 80 e falando o seguinte: mas vai ficar 80 a noite toda. Mas eu comi pizza, e geralmente quando eu como pizza vai ter um segundo rebote de glicemia 2 ou 3 horas por causa da gordura. Mas se eu tomei insulina demais, pode ser que ela baixe. E aí, vai subir ou vai abaixar? Esse gráfico de tendência, ele pode demonstrar para mim, olha, dependendo do que você comeu, do quanto de insulina que tomou, e pelo gráfico que você está apresentando, nós estamos avaliando qual é sua média de glicemia durante toda a utilização do sensor. Eu posso dizer para você que você tem uma possibilidade de 80% de fazer um quadro de hipoglicemia na madrugada. Qual vai ser a minha decisão antes de dormir? Eu acho melhor eu comer alguma coisinha, tomar um pouco de suco ou alguma outra coisa, para que eu não passe pela hipoglicemia durante a madrugada. Olhe a importância dos dados para a saúde. Isso tem a ver com coleta de dados e depois planejamento de todos esses dados para a construção de um protocolo dentro de um aparelho que você hoje paga em torno de R$300 e que identifica e possibilita que eu não passe mal de madrugada. Quantas madrugadas eu tive hipoglicemia? Há uns 25 anos atrás,
Eu tive um quadro de hipoglicemia, eu não tinha esses sensores. A hipoglicemia foi tão severa, para vocês terem uma ideia, tão severa e por tempo tão prolongado e que ninguém na minha casa viu, que de manhã, quando eu acordei, eu estava hemiplégico. Metade do meu corpo não funcionava. Por quê? O cérebro é ávido por açúcar. E eu preciso dar para ele aquilo que ele precisa na quantidade certa. Nem mais, nem menos. Eu achei naquele dia que eu tinha tido um AVC, mas não, era uma lesão cerebral por falta do açúcar. Isso é o que cada um dos 5% de diabéticos tipo 1, dos 7% de diabéticos do estado passam todas as madrugadas. E aí, por que não ter acesso a sensores como esse? Mas a coisa não parou. E lá a gente viu as bombas de infusão, que agora usam esse sistema, que é o Closed Loop System, que o que ele determina? Ele faz a leitura da sua glicemia, ele faz a aferição e depois ele joga para o sistema vai identificar quanto de insulina que ele precisa e aí ele vai ele vai colocar um pouco de insulina no subcutâneo, ele vai parar quando não puder, ele vai infundir mais quando você estiver em ascensão, e a mesma coisa acontece com esses demais aparelhos. Mas esse aqui em especial, essa bomba, dá uma olhadinha nessa bomba, essa não temos ainda no Brasil, nós temos uma que é da Meditron, que foi lançada semana passada, e a da Meditron, ela fica aplicada no braço, ela não tem mais aquele fio que geralmente alguém já viu bomba de infusão de insulina? Alguém? Ninguém viu? É um aparelho parecendo um pager, tem um caninho e ele fica com esse caninho passa a insulina e uma agulha que fica no subcutâneo. O problema é que eu deixei de usar ela porque eu ia jogar bola, isso enroscava, eu arrancava, e isso agora não acontece mais. Por quê? Porque agora nós temos aparelhos que aqui dentro tem em torno de 300 unidades de insulina e ela funciona como uma bomba de infusão contínua, assim como essa que a gente utiliza no hospital. E através de um sensor, ela manda para o celular esses dados e ele faz a conexão com o aplicativo para que eu pare de pensar na minha glicemia. Ele vai fazer mais ou menos a depender do protocolo daquilo de dados que for coletado. Bom, não posso deixar de passar, ou pelo menos comentar sobre a área que atuo. Eu trabalho com cirurgia do aparelho digestivo e hoje a cirurgia robótica também tem sido extremamente importante, inclusive aqui no HC, e a gente sabe da necessidade da metrologia para a adequação do funcionamento disso. E a gente fala sobre cirurgia 4.0. 4.0 porque agora, antes eu participava da cirurgia 3.0, que é por videolaparoscopia, utilizando equipamentos. Agora 4.0 é por meio da utilização de robótica. E o papel da metrologia é extremamente importante para que os dados sejam adequados, para que aquilo que eu faço na minha cabine com o meu joystick, com os equipamentos, sejam adequadamente repassados para a mesa cirúrgica. Né? Então a gente precisa da expansão dessa navegação guiada, a gente precisa de calibração dos sensores e existe uma eu até escrevi errado, acho. Interoperabilidade, tá errado. Interoperabilidade, tá certo, entre robôs e os sistemas de imagem, tá bom? Só que isso não parou por aí, nós já estamos partindo para 5.0. Vocês imaginam o que é a cirurgia 5.0? É a utilização do robô com assistência da inteligência artificial. Inclusive, já temos o relato de uma cirurgia que foi feita plenamente pelo robô, ou seja, vou perder o meu emprego. Brincadeira, não vamos perder porque ainda vamos precisar estar ali para instalar os equipamentos, para monitorar, para passar os dados. E talvez essa seja uma das falas que o Marcos trouxe aqui. Não há perda de emprego quando nós potencializamos o que nós temos de dados por meio da inteligência artificial para que a gente possa fazer mais com mais.
Bom, é isso. A metodologia é infraestrutura invisível que pode salvar vidas. E a gente quer instalar isso, melhorar os custeios da saúde por meio da tecnologia, e os sensores de glicemia são extremamente importantes por isso, para que a gente possa diminuir amputações, insuficiência renal, necessidade de diálise, as cegueiras, os infartos, os AVCs, estão presentes nesses 7% da nossa população, caso a gente possa utilizar um investimento em tecnologia que está totalmente embasado na metrologia. E aí tem a questão de todos esses padrões de sensores, bombas, utilização de ventiladores. Então, esse papel da metrologia é extremamente importante para nós da saúde. Mas a gente tem muita coisa que precisa enfrentar ainda, né? Infraestrutura e padronização ainda é insuficiente em algumas áreas. A falta da cultura metrológica, a gente fica brigando com os hospitais que a gente precisa investir nisso, porque senão não dou o dado correto para o paciente, mas eles às vezes acham que isso é o supérfluo nesse momento. A gente tem escassez de muitos profissionais, e há necessidade da formação cada vez maior de profissionais, de engenheiros clínicos, para trabalhar nos nossos hospitais e na área de saúde. Existe, além disso, a necessidade, principalmente, do maior financiamento público em todas essas áreas. Eu deixo aqui com vocês essa imagem construída com inteligência artificial e um texto que eu acabei escrevendo aqui. Eu pensei o seguinte: a tecnologia, se eu não der acesso para o meu paciente, é luxo. Eu preciso dar acesso ao melhor da tecnologia para que pessoas como eu, como vocês, tenham um melhor atendimento em saúde. Infelizmente, daqueles colegas que foram em acampamentos comigo, da Sociedade dos Diabéticos, da Associação dos Diabéticos, a maioria deles morreu, porque não tinham acesso e conhecimento adequado sobre a evolução da sua doença. Muitos deles se foram. Então, se você não dá acesso, isso é luxo. A metodologia, sem a política, ou seja, sem investimento, ela vai ficar na teoria. Precisa chegar e ter ajuda política para que a gente possa melhorar o trabalho de cada um de vocês. E a política sem a ciência é uma retórica. Não dá para fazer adequado atendimento de saúde se a gente não tiver o papel de cada um de vocês, trazendo os melhores resultados e dados que só vão crescer por meio agora da inteligência artificial. Mas quando a gente une ciência, política e a metodologia, eu acredito seriamente que a gente cria um futuro melhor para todos. E aí eu deixo aqui a mensagem que a tecnologia é um meio, mas sempre nós vamos ter que pensar no paciente. O fim é sempre o nosso paciente. Queria agradecer, eu acho que eu passei um pouquinho. Hã? Sim. Passei um pouquinho, né? Tá bom. Eu agradeço a oportunidade. Eu sei que é difícil para mim falar sobre uma área que também não é a minha, aquele meio de tramitação, mas quero agradecer muito aos amigos, aí, a Adriana, aí, por tanto aprendizado que pude ter também durante o trabalho com ele no hospital. Muito obrigado aí. Muito obrigada, doutor Elton, pela apresentação. Senhor Jean, Vamos ter espaço aí para algumas perguntas. poucas, mas Poucas vamos lá. perguntas, mas... Vamos abrir para o debate e iniciar as O primeiro perguntas da comentário é o plateia. seguinte. Em 1960, eu estava no início da adolescência. Gostei muito dos Beatles, mas não sabia da contribuição dele na saúde. Agora ficou mais fã. Agora ficou melhor, tal, ficou bom. Nós temos espaço aí para algumas perguntas. Sim, pode falar. Parabéns pela grande colocação. No aspecto de gestão e até fruto da saúde pública do Estado, como o senhor vê que a política pode levar um pouco de consciência de gestão? Eu acho que todos aqueles perfeitos pontos que o senhor coloca, quer dizer, eu sinto que falta essa questão da cabeça de cada profissional sentir que existe uma gestão então, de todos eles. É o que penso, não sei qual o senhor pensa, que a gente poderia levar filosofia de gestão para todos os colaboradores que atuam na saúde. Eu passei nos hospitais que trabalhei, todos, quando a gente fala de hospital, eu acho que esse caminho ele é muito presente por meio das acreditações.
Não dá para a gente produzir hoje saúde adequada sem adequada acreditação. É como na aviação. A gente nota que os erros, eles não são inerentes à pessoa. Ninguém deseja errar em saúde, mas por meio do estabelecimento de acreditação, de protocolos bem rígidos, não é porque a gente não confia nas pessoas, é porque nós acabamos errando diversas vezes. A acreditação é um papel extremamente importante. Eu vejo que as novas legislações, elas vêm para poder ajudar no ambiente hospitalar. Quando a gente fala de poder público, aí eu falo de governo, eu falo de Secretaria de Saúde, eu falo de prefeituras. Quando a gente fala de governo do Estado, muito desse pensamento acontece por causa da questão técnica. A Secretaria de Saúde está aqui na frente, né? Tá logo aqui na frente. Mas quando a gente fala sobre municípios, nós temos muita falta de profissionais na área. E aí, com a falta de profissionais, esse tipo de conhecimento acaba ficando deficitário realmente. Agora, quanto ao papel legislador, o legislativo, eu quero também dispor a vocês, a Comissão de Saúde, da qual eu faço parte, ela está à disposição de vocês. Havendo a necessidade ou querendo trazer uma pauta de discussão para ser pacificada no estado de São Paulo, nós podemos, inclusive, montar audiências públicas com temas bem específicos. Isso ajuda no fomento da política do estado, mas menos no município. No município é um trabalho de formiguinha, que infelizmente cada um dos senhores tem que levar esse tipo de mensagem, incentivar a formação de novos profissionais, mas acima de tudo incentivar também a acreditação, porque isso muda realmente o entendimento sobre, inclusive, o papel da metrologia aí no funcionamento das nossas saúdes. Obrigado. Mais uma pergunta aí. Enquanto vem a segunda pergunta aí, a minha observação, estamos aqui num ambiente muito grande dentro da cidade de São Paulo, o HC, e realmente muito ligada à pesquisa e, portanto, à Universidade de São Paulo. Lembraria que a USP é uma das 20 maiores universidades do mundo, e não é à toa, e que a pesquisa tem a ver com o ensino. A minha pergunta é, existe algum problema da saúde tipicamente brasileiro que precisaria ser mais estudado aqui, mais pesquisado? Por ser tipicamente brasileiro, quer dizer, o conhecimento seria pouco dividido com outros. Existe esse tipo de assunto? Talvez eu tenha trazido exatamente o tema, não exatamente pelo fato de eu ser diabético, mas o impacto hoje da diabetes na saúde é muito grande. Para ter uma ideia, só para ter uma ideia sobre o investimento, um paciente que acaba realizando hemodiálise por causa do seu diabetes, ele gasta em torno de 150, 180 mil reais por ano. E que isso poderia melhorar muito se ele tiver acesso aos dados como um sensor. Eu, inclusive, pautei o projeto de lei para instituir a liberação do sensor de glicemia contínua aqui no estado de São Paulo. Foi aprovado unanimemente por todos os deputados. Mas ele foi vetado. Vetado porque a Fazenda apontou ao governador que não havia um recurso na lei orçamentária adequadamente. Eu estou refazendo esse estudo, inclusive. Alguns estados estão querendo implantar isso. E a gente está refazendo o estudo exatamente para mostrar, por meio de dados, que a gente consegue reduzir custeio de saúde quando implementa algumas tecnologias como essas. Eu não estou falando sobre bomba de insulina, que é muito mais cara. A bomba de insulina hoje, o custo anual da Medtron gira em torno de 87 mil, a da Medtronic em torno de uns 50 mil por ano, mas o sensor de glicemia
seria algo em torno de 10 mil por ano por paciente. São R$600 por mês. Só que com a aferição ele consegue mapear, e se ele diminuir a hemoglobina glicada de 10, como tem muitos pacientes aí, e se eu abaixar isso para 7, ele não terá amputação, não terá insuficiência renal, não terá as retinopatias, então ele pode melhorar muito a sua condição de saúde. Por isso, talvez, um dos maiores temas que estão sendo estudados em diversos estados e fora do país tem sido o impacto do diabetes na população em geral. E aí, contar com vocês também seria muito importante, porque eu preciso dos dados para que eu chegue no governo do estado e mostre e comprove para eles que é extremamente importante o investimento nessa área. Tá bom, o tempo está passando, temos a última pergunta, tá? Os outros, desculpe, você vai ficar ainda um pouco conosco aí, quem quiser conversar vai falar. Bom dia, todos me ouvem bem? Bom, sou Tatiane, Tatiane Gomes, hoje eu sou gerente executiva da OSP, Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo, mas tive 16 anos, né, dentro de uma organização social, a segunda maior do Brasil, e acompanhei muito de perto essa questão da atenção primária e aí trazendo essas doenças, essas doenças como a diabetes, essas comorbidades. A gente vê ainda o gap que existe, né, entre aí a gestão primária com a gestão hospitalar, principalmente no que diz respeito aos dados, né? Então eu vejo hoje, e muito bem apresentado, doutorado, é um prazer revê-lo, já estive em outra palestra, e os dados são bem importantes, que a gente tem essa visão ampla desse ecossistema de saúde, né? E o quanto que a inteligência artificial, o quanto que a tecnologia pode contribuir com essa interação de dados. Eu acho que ainda falta, e aí é um achismo, mas eu acredito que ainda falta muito essa integração de dados e essa questão da tecnologia para que se traga políticas públicas mais eficientes para a população, porque a gente fala de uma população, e aí convivi muito em Jardim Ângela, na periferia, né, onde tinha aí essa questão da atenção primária, e a gente vê um gap muito grande desses dados ainda, da atenção primária para hospitalar, e como que a inteligência artificial pode nos beneficiar com relação a esses dados. Eu queria fazer um comentário sobre o que eu imagino sobre o projeto de controle de diabetes com utilização de sensores. Como os dados são mapeados integralmente e são enviados por meio da rede, todos os diabéticos tipo 1, por exemplo, são aqueles que acabam desenvolvendo mais as complicações, podem ser captados por meio da gestão. E se a gente fala dessa quantidade de pacientes e em cada uma das nossas regiões mapeadas do estado, eu tenho um recorte de dados dizendo, olha, os pacientes da sua região, vou falar da minha, DRS 17, se eles estão com a faixa de de hemoglobina glicada acima do normal, qual é a ação do governo? Eu preciso orientar para que aquela regional chame os prefeitos e secretários de saúde, dê orientação, e cada um deles, com os seus, já que sou municipalista e entendo que os municípios colocam em prática, eles recebem orientação do Estado, dizendo, olha, vocês estão fora do padrão, vocês precisam investir em orientação à população. E aquelas crianças, adolescentes ou adultos com diabetes tipo 1 que estejam muito fora, eles precisam ser convocados. E aí existe um feedback para que essa pessoa comece a entrar no tratamento adequadamente. Inclusive, isso determina se a pessoa tem uma tecnologia como essa, mas não utiliza, ela sai fora do protocolo, para que outros possam entrar. Então, eu acredito que os dados podem ser captados e uma política pública muito maior pode ser instituída, porque quando você ia fazer, todo mundo está tentando, através da glicemia capilar, os pacientes não mandam os dados, eles mal furam os dedos. A gente vai visitar a casa deles e como é que está lá? Cheio de lanceta, cheio de aparelho, cheio de fita e ninguém usou. Isso vai para o lixo, é um dinheiro público, vai para o lixo. E quando você usa o sensor, não tem como, ou ele usa, ou ele, se ele não usar, o
o gestor vai saber que ele não está usando. E ele vai ter que ser convocado a cuidar adequadamente da saúde. E isso eu entendo que é utilização de maneira inteligente uma política de saúde para poder resgatar quem mais precisa. Eu acho que, infelizmente, o tempo está passando aí, mas o Dr. Elton vai ficar ainda um tempinho aí conosco. Quem quiser falar vai poder aproveitar. Agradeço muito a sua contribuição e desejo um bom sucesso na sua atividade a nível de saúde pública, viu? A todos aí. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez a participação dos dois. Vou entregar o certificado de participação.